A depressão é o grande mal do século XXI. É assim que classifica a Organização Mundial de Saúde a doença que afeta mais de 350 milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas, por não ser uma doença detectável em nenhum tipo de exame, muitas pessoas convivem e lutam com a depressão diariamente sem sequer saber que estão deprimidas. Janeiro Branco é a campanha criada por diversos psicólogos para alertar e chamar a atenção sobre os cuidados com a saúde mental. Mais do que tratar a depressão, este movimento também busca a prevenção, pois ninguém é feliz sozinho. Então, por isso, é necessário conversarmos sobre as nossas emoções e darmos o devido trato a elas. Afinal, precisamos de todo mundo para poder mudar o mundo. Então, por isso, quem cuida da sua mente, cuida da sua vida. Todo cuidado conta. O que é a depressão? Depressão, ela é de uma forma bem rápida, né? Depois a gente pode entrar, mas ela é um transtorno mental, né? Que tem níveis de gravidade e que tem um impacto significativo na funcionalidade do sujeito, da pessoa, né? Na sua vida, né? Então, prioritariamente é isso, né? Quando eu falo em transtorno mental com níveis de gravidade, é porque ela não é, de maneira alguma, igual para todo mundo, né? E é importante a gente pensar que, como todas as doenças, né, existem esses níveis de gravidade, para isso também existem diferenças em termos de tratamento. A depressão, ela tem características muito específicas, né? Então, são sintomas, geralmente, é um conjunto de sintomas que se mantém por um período persistente, né? Podendo aí pelo menos atingir 15 dias. Então, bom, essa pessoa ela não consegue mais dormir, né? Ou está dormindo demais, ela perde vontade de comer ou está comendo demais. Ela começa a ter problemas cognitivos a nível de memória, de atenção, de raciocínio, né? E isso são processos que vão se agravando. Ela começa a ter uma sensação assim de que as coisas que antes lhe agradavam já não agradam mais, né? Ou muita irritabilidade. Ela precisa ser tratada o quanto antes. Quando ele perceber, o paciente ou o familiar perceber que esse paciente não é o normal como ele era antes, ele está se isolando demais, ele dorme demais, ele relata, né, sintomas, porque ele dá o indício, o paciente dá o indício. Só que muitas vezes o familiar não quer, né, admitir o ele mesmo. A partir do momento que o paciente se der conta que ele está precisando de ajuda, o tratamento vai ser muito mais aderido e muito melhor para ele e com certeza o sucesso desse tratamento. Só que o paciente tem que estar consciente que ele precisa de ajuda e não ter preconceito, principalmente não ter o preconceito com ele mesmo, que ele precisa de ajuda e em nenhum momento ele é fraco, muito pelo contrário. Quem busca ajuda é porque é forte. É forte o suficiente para perceber que ele está precisando de ajuda e isso é uma doença como qualquer outra. Acho que uma questão importantíssima é a identificação dos sintomas precoces, né? E aí também quando a pessoa identificar ou quando a família identificar, procurar essa ajuda, né? Pode ser no posto, pode ser aqui no CAPS, né? Pode ser com alguma rede de apoio dentro da área da saúde para ter essa orientação. Estou aqui em Gravataí com o jornalista Marcelo Monteiro, ele que atuou por mais de 20 anos em redações de jornais aqui no estado e boa parte deste tempo em Zero Hora. Em 2016, ele viveu uma grave depressão e após 8 meses de tratamento, ele fez uma grande reportagem explicando em primeira pessoa como foi e como é ainda enfrentar a depressão. Foi bem perceptível, assim, de uns 2 ou 3 dias eu passei a ter problema para dormir, tipo, não conseguia dormir. Quando conseguia dormir, eu tinha, tipo assim, dormia 1 hora, acordava outra, dormia mais 1 hora, ficava mais 2 acordado. Comecei a perceber isso durante a madrugada. Durante o dia, o que eu notei foi que eu não conseguia me concentrar no trabalho. Isso foi aumentando, assim, em 2, 3 dias. Foi um negócio meio avassalador, sabe? E em 2, 3 dias eu comecei a não conseguir mais me concentrar. Eu lembro que eu tinha uma matéria para escrever. Eu estava na fase de apuração. E aí quando eu sentei para escrever a matéria,
foi que surgiu o monstro da tela em branco, que eu até escrevi na época um relato, né, que saiu no jornal, que eu simplesmente sentava na frente da tela e aquilo se transformava num negócio assustador para mim, sendo que eu trabalhei a vida inteira com isso, né? Então, uma coisa que era natural para mim, como mascar chiclete ou subir uma escada, tomar um copo d'água, havia se tornado um grande desafio, assim, de um segundo para o outro, de um dia para o outro, né? Eu passei a perceber que eu não tinha mais vontade de ouvir música. Sou um cara muito ligado à música, como vocês perceberam aqui na casa, enfim, toda a minha história é ligada muito à música. Hoje, no município existe uma rede, né, de serviços de baixa, média e alta complexidade, né? A prevenção ou a promoção da saúde mental, ela começa ali nos postos de saúde, né? Que tem toda essa lógica de estar no território, de ser uma equipe, né, multidisciplinar, com médico, técnico de enfermagem, né, agente comunitário de saúde, nutrição, nutricionista. Em função da pandemia, a gente precisou cancelar alguns grupos de educação em saúde, né, porque saúde mental envolve, a promoção e a prevenção, ela envolve várias estratégias de cuidado, né? Todo cuidado conta, né? Inclusive é a temática aí do Janeiro Branco. Hoje, com o cancelamento de grupos, né, tá sendo uma forma mais individualizada, né? Mas é por aí que a gente pensa a promoção. A interlocução da saúde também com os grupos comunitários, como os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial. Também se faz promoção à saúde, né? Embora a gente trabalhe mais com já está instalada a doença, né? O transtorno já está aí, a crise está instalada, a gente media e trabalha, então trata a doença já quando ela já está posta, mas depois, posteriormente, também se faz ações de manutenção e prevenção e promoção à saúde mental. Tem uma demanda que não é só com a pessoa que está em sofrimento, mas também de apoio à família, né, de apoio a amigos, às vezes, dessa pessoa que está em sofrimento, né? E aí a gente vai para a atenção terciária, que são os casos onde existe a necessidade de uma internação ou de uma situação mais aguda, né? Ali aí é olhado mais a questão da reabilitação mesmo. Então comecei a perceber essas coisas todas e o que me chamou a atenção, assim, que foi a gota d'água, foi quando eu comecei a pensar que morrer seria a melhor solução para aquilo que eu estava passando. Eu tive um insight, mas como assim, cara? Resolve morrer de uma hora para outra, né, cara? E aí aquilo me assustou e aí eu realmente fui buscar ajuda, né? Na época eu tinha uma namorada, minha namorada também percebeu que eu estava muito diferente, né? Assim, coisa de uma semana, duas, assim, eu mudei. Eu fiquei aí 8 meses e meio afastado do trabalho na época. E as primeiras semanas, os primeiros meses, assim, eu te diria que os 3 primeiros meses eu praticamente fiquei só dentro de casa. Não conseguia sair de casa. Quando saía de casa era arrastado, eu tinha um pavor social, assim, uma coisa também muito estranha para mim, porque eu sempre fui o cara, o dono da churrasqueira, o cara que chamava todo mundo para fazer churrasco em casa. Enfim, minha casa sempre foi ponto de encontro, eu sempre gostei de visitar a casa de amigos também. E de repente esse contato social para mim se transformou numa coisa assustadora, né? Então mais um ingrediente que se somou àqueles sintomas que eu te falei no começo. O índice da depressão é muito alto, tá? Um índice muito elevado, tanto que a questão da depressão, da doença da saúde mental, hoje, no mundo todo, a Organização Mundial da Saúde já fez pesquisas, né, e tudo mais, que está sendo muito, muito mais que qualquer outro tipo de doença. Acho que a depressão, ela e tende a ser, já segundo a OMS, o mal do século que a gente está vivendo, né? A razão da ansiedade, da cobrança que a gente tem no trabalho, desse mundo cada vez mais acelerado, muita informação, hiperconectividade, essa coisa toda está levando a nossa geração, e principalmente as gerações que estão agora entrando no mercado de trabalho, fatalmente vão ter um alto índice de depressão, infelizmente. Então, eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso. E eu acho que, particularmente nós, jornalistas, e nós que passamos por situações como essa,
em razão da nossa profissão, a gente fala com muita gente, né? O microfone, ele, tipo, uma caneta, ou seja lá o que for, o nosso meio a nossa ferramenta de trabalho, ela nos proporciona falar com muita gente. Então, acho que a gente tem que falar sobre isso. Cabe a nós também, que de alguma forma somos pessoas públicas, entre aspas, né? A gente, por meio do nosso trabalho, ajudar a despertar a consciência da sociedade como um todo, porque isso é uma coisa muito séria, né, cara? De cada 100 pessoas que passam por uma depressão, 30 tentam suicídio, pelo menos. E dessas 30, 15 conseguem. Quanto ao aderir ao tratamento, ele realmente é diferente que tu usar um analgésico e a dor passar. O tratamento da depressão ou qualquer outra doença mental, né, da saúde mental, ela tem um período para aderir à medicação que leva em torno de 10, 12 a 20 dias, né, para fazer o efeito, né? Porque pelo devido ser o tratamento do cérebro e ainda mais os efeitos colaterais. Então tem que ter um cuidado e se dar esse tempo para que possa fazer o efeito da medicação.